Olá, amigos inscritos do canal Mentes Berianas. Aqui é o Marcelo Vilaça e mais um vídeo de um texto bastante polêmico. Vamos direto ao texto? Aqui, como você vê marcado aqui é o livro do Apocalipse de João e estamos no versículo de número 8. Está aqui destacado em amarelo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sempre tenho falado nos meus vídeos que existe uma disciplina esquecida há muito tempo por muitos leitores, pregadores, pastores, e aí automaticamente se cai em um erro grotesco, que é o do famoso texto isolado. E o texto isolado, quando ele não é visto, quando ele não é analisado, quando ele não é interpretado dentro do seu contexto, é o que eu chamo de texto ou versículo denorex. Parece, mas não é. Se pegarmos o texto à luz da sua perícope, nós vamos entender então que a própria Bíblia, aqui essa aqui é a Bíblia apologética, ela divide o capítulo inicial de número 1, o prefácio, a introdução, ele vai até o versículo de número 3, e a partir do 4 foi intitulado a dedicação, e essa dedicação vai até o verso de número 8, e a partir do verso 9 já está tratando da visão de João. Então vamos ler aqui rapidamente a perícope em apreço, onde está inserida o versículo de número 8, que começa no versículo 4, e diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz, seja convosco da parte daquele que é, e que era, e o que há de vir. Perceba que aqui já tem a primeira parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Então aqui já é uma primeira indicação, e está, da mesma forma, obedecendo também a esse aspecto aqui, a mesma expressão. O que é, o que era e o que há de vir. Percebam que aqui nós já temos a repetição, logo no início do primeiro versículo da perícope, e isso significa já alguma coisa. Essa mesma nomenclatura é uma sinalização dentro da perícope de alguém que vai vir. E normalmente se prega, se afirma, que está falando da vinda de Jesus. Mas vamos ver se o texto está querendo realmente dizer isso? Continuando aqui, ó. E, então aqui nós temos uma conjunção aditiva, está dividindo dois termos, e dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Isso aqui é uma outra nomenclatura importantíssima ao longo do livro do Apocalipse. E nós temos aqui no verso 5 uma outra conjunção. Então nós já podemos concluir que do verso 4, que João às 7 igrejas da Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Então, peraí. Então, esse primeiro versículo aqui está falando de Deus Pai.
E nós vamos ver que ao longo do relato de João, ao longo da teologia joanina do texto do Apocalipse, essa afirmação aqui, que eu acabei de fazer no verso de número 4, se isso é uma verdade, vai ter que ser sustentada em outros textos, correto? Ou é o que a hermenêutica diz e chama, intitula de textos paralelos, né? Referências paralelas. Então, o verso 4 está falando de uma pessoa e o verso 5 está falando de outra pessoa. Quem é essa pessoa? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, veja que nós estamos tratando aqui e está se referindo a duas pessoas. O verso 4 está falando de uma pessoa, o verso 5 está tratando de outra pessoa. E aqui, aquele que nos amou, verdade, em seu sangue ele nos lavou dos nossos pecados. Continuando. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, outro dado importante aqui é que essa referência a Deus está se referindo sempre à nomenclatura de seu Pai. A ele quem? Ao Pai? Ou será que nos fez reis e sacerdotes? Vamos repetir o texto aqui, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, esse aquele aqui, ó, demonstrativo, está fazendo uma menção a Jesus, que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vírgula, e nos fez reis e sacerdotes para quem? Para Deus e seu Pai. Então a ele glória e poder para todo sempre. A ele, o Pai. Ok? Se ele nos fez reis para o Pai, então a glória e o poder para todo sempre é o Pai. Versículo de número 7. Eis que vem com as nuvens. Todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Jesus. Por que é Jesus? Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, e por causa da sua morte, ele nos lavou dos nossos pecados com o seu sangue. Então ele foi traspassado na crucificação, acreditamos assim. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim e amém. Fechou de Jesus aqui. Fechou de Jesus aqui. Abriu de Jesus aqui, ó. E fechou de Jesus aqui. Se começou com a figura do Deus Pai aqui, interrompeu para falar da parte de Jesus Cristo, então ele vai ter que finalizar com quem ele começou. O Pai. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é,
Olha só, que é, que era e que há de vir. Está aqui ó, uma menção já repetindo-se em relação que é, que era e que há de vir. E aí tem aqui a expressão todo o todo-poderoso. Tem um artigo masculino, singular, artigo definido, fazendo uma referência ao todo-poderoso. Bem, depois dessa análise dessa bagunça aqui, de seta que vai para um lado e seta que vai para o outro, a grande questão é, o Todo-Poderoso no verso de número 8 do capítulo 1 do Apocalipse é uma referência ao Pai ou seria uma referência ao Filho? Bem, em minha opinião, segundo essa análise inicial que eu fiz, a partir da perícope isolada e a partir dessa análise inserida dentro da perícope, é uma referência ao Pai. Então, se o Todo-Poderoso é uma referência ao Pai, a regra de hermenêutica diz, então, que nesse livro, as referências que forem sendo encontradas têm que fazer uma referência ao Pai. Se a expressão Todo-Poderoso, em outro texto, fizer claramente uma referência ao Filho, então, evidentemente, que essa expressão aqui, nesse verso, se refere ao Filho. E nós temos uma outra regra de hermenêutica que diz o seguinte: textos difíceis, eles são explicados pelos mais fáceis. Imaginemos que esse texto, esse verso de número 8 do capítulo 1 do Apocalipse, imaginemos que ele seja um texto difícil. Então nós temos que procurar algum texto mais fácil para tentarmos elucidar esse aparente mistério ou essa aparente dificuldade. Aí nós, por exemplo, podemos ir no próprio livro do Apocalipse, no capítulo de número 4, no versículo de número 8. Eu até tinha marcado uma questão lá em cima sobre os 7 espíritos que estavam diante do trono, no versículo 4 do capítulo 1. Eu disse que algumas verdades, em referências paralelas, elas vão ter que ser sustentadas para que a afirmativa esteja correta. Verso 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, um trono, e um assentado sobre o trono. Então não tinham 2 tronos e não tinham automaticamente 2 pessoas assentadas sobre ele. Um trono e um assentado sobre o trono. Deixa eu até voltar aqui para ver se eu consigo aproveitar o texto todo. Vou tentar diminuir um pouquinho. Acredito que é muito grande. Não tem jeito. Eu vou ter que interromper a marcação para avançar, mas espero que vocês estejam entendendo. Então aqui ele vai dizer, no versículo de número 2, um trono, eu sei que você está anotando, e um assentado. Não tem mais de um. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Esses tronos eram dos 24 anciãos, que também estão vestidos de vestes brancas. E tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, aos quais são o quê? Os 7 espíritos de Deus. Interessante, porque
O verso 5 do capítulo 4 está coadunando, até agora, com a nossa percepção do texto. E dados os 7 espíritos que estão diante do trono. Então, percebam que, dentro da teologia joanina, tem, de fato, 7 espíritos, ou dentro dessa visão dele, 7 espíritos que estão diante desse trono. O capítulo 4 de João sustenta que tem um trono e tem uma pessoa assentada sobre esse trono. E diante desse trono, no versículo de número 5, ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Bem, então até agora está coadunando a nossa leitura. E havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro, rosto como de homem, e o quarto semelhante era uma águia, voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor quem? O Todo-Poderoso. Olha, combinando. Então, mais um texto confirmando a nossa percepção de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 4 a 8. E também, olha, o que era, o que é, o que há de vir. Se eu tenho certeza que a sua memória, quando foi dito isso aqui, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, se você olhar o livro de Isaías, capítulo de número 6, é a mesma visão. É a mesma visão. Quando Isaías, sendo no ano em que morreu rei Uzias, ele vê os céus abertos e de lá de cima anjos de fogo clamando Kadosh, Kadosh e Kadosh. Claro que aqui na expressão em grego provavelmente é Hágio, que significa santo, santo, santo. Então quem está sentado sobre o trono é quem? É o Todo-Poderoso. É uma referência a quem? Ao Pai. Ok? Aí talvez você esteja ainda se perguntando, mas o irmão só vai se basear nesse texto? Evidentemente que não. Vamos a Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 17. Quando toca a 7ª trombeta, 11, 17, vamos começar do 15, que é a regra de hermenêutica, está na perícope. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam... Deixa eu pegar aqui logo a minha canetinha. Houve no céu grandes vozes dizer: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Deus, nosso Senhor, e do seu Cristo. 2 pessoas. Veio a ser o reino, os reinos do mundo vieram a ser de quem? Do nosso Deus, do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos, nós vimos essa imagem no capítulo 4 do Apocalipse, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a quem? E eu havia dito que Deus, no capítulo 1, do verso 4 a 8, era uma referência a quem? Ao Pai. Ok? Então vamos lá, continuando. Verso 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, o quê? Todo-Poderoso.
E percebam, aqui nós já temos Deus, uma referência ao Pai, já havia dito no primeiro capítulo, Todo-Poderoso, está confirmando Apocalipse 1:8 e está confirmando Apocalipse 4, versículo de número 8, ó, que és, que era e que hás de vir. Tá certo? Então está confirmando, o capítulo 11 está confirmando o capítulo 4 e está confirmando o capítulo de número 1. Para não ficar muito extenso o vídeo, que a proposta não é essa, deixa eu avançar então lá para o final, no capítulo de número 21, versículo de número 22. 21. Está aqui o capítulo 21 do Apocalipse e o versículo 22 é o que está aqui. O versículo 18 diz assim, ó, vamos lá, do 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Bem, então, a expressão Todo-Poderoso, lá do Apocalipse, capítulo 1, verso 8, não tem como ser de Cristo. Por quê? Primeiro, Cristo em nenhum lugar foi chamado de o Todo-Poderoso. Ok? Cristo é divino, mas não é o Todo-Poderoso, pelo menos na cabeça de João, autor inspirado, e acreditamos que era o apóstolo que Jesus amava. O Cordeiro é Jesus. Senhor, Deus, que é uma referência ao Pai, e eu já tinha visto e percebido isso, e tracei para vocês no capítulo 1, verso 8. É o Pai. E, novamente, aqui está o Todo-Poderoso. Então, para João, o Todo-Poderoso é o Pai, que há de vir. O capítulo 4 confirma, e o capítulo 11 também confirma essa percepção. E o Cordeiro, claro, é uma alusão simples e clara a Jesus. 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus, que é o Todo-Poderoso, a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então perceba que a nomenclatura de Jesus no Apocalipse nunca é o Todo-Poderoso, que é claramente uma referência ao Pai. Jesus, dentre outros termos, o termo mais claro atribuído a Jesus no livro do Apocalipse é Cordeiro. Isso fica mais claro aqui no verso 14 também. Diz assim, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos de quem? Do Cordeiro. Quem teve apóstolos? Jesus. Então, mais uma expressão, Cordeiro aqui e Cordeiro aqui. E mais uma aqui no próprio capítulo 22, no capítulo 21, que diz assim, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, em um capítulo, pelo menos nos versículos que estão visíveis aqui, nós pegamos 1, 2, 3, 4 ocorrências de que o Cordeiro aqui se refere a Jesus Cristo. Para não ficar só em João, eu vou no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Vou avançar um pouquinho, para não perder tempo aqui. Aqui, ó.
pegar minha canetinha para marcar. Deixa eu ver aqui. Diz assim, exortação à separação. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Verso 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós o quê? Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Obviamente, é uma referência clara. O início do versículo 18 está dizendo ao Pai. Jesus não é o Pai. Jesus é o Filho. Por isso que ele é chamado também primogênito dentre muitos irmãos, que isso vai acontecer quando a igreja ressuscitar. Esse Pai aqui é o Deus vivente. Esse Pai é o seu Deus. Esse Pai vai ser como Deus disse. Tá? E filho, claro, é uma referência aqui a Cristo. Bem, então, terminando aqui mais um vídeo em relação a alguns textos que são tidos como polêmicos. Então, essa referência de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8, em minha percepção, faz uma referência ao Deus Pai e não ao Deus Filho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso faz uma referência ao Pai. Vamos aqui também pegar, para encerrarmos, o texto grego aqui da Mester Aland, versão a 28ª edição. Fica até mais interessante aqui no texto grego. Vou tentar sublinhar essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui o texto grego, Apocalipse 1:8? Diz assim, ó. Ego emito alfa, caito ômega, legei Kyrios, ó, Deus. Quem que está dizendo? O Senhor Deus. Ó. Ron, kai roem, kai roercômeno, ou seja, o que há de vir. Ro, Pantocrator, o Todo-Poderoso. Então, é evidente que é uma referência ao Pai e nunca ao Filho. Então, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8, está fazendo uma referência ao Pai. Que Deus abençoe vocês desde agora. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e toda semana estaremos colocando textos difíceis ou que, na minha percepção, são muito mal interpretados. Que o Senhor Jesus te abençoe desde agora para todo sempre. Amém.